Aqui para, além de oferecer ao Senhor a nossa adoração, o nosso melhor, também queremos ser ministrados pela Tua Palavra, que a Tua Palavra possa fluir livremente deste lugar, atingindo os corações, no nome de Jesus, Senhor, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. O tema da mensagem dessa noite é Paracleto. Vou repetir, Paracleto. Aí você pergunta, pastor, o que é Paracleto? Por que o senhor está falando um nome tão difícil para nós? É o nome de uma pessoa? O que significa esse nome Paracleto? E esse é o nome dado ao Espírito Santo. Quando se lê lá no grego, na Bíblia, você vê esse nome aparecendo. Quando o Espírito Santo estava agindo na igreja, era esse nome que aparecia, o Paracleto. Então, a palavra Paracleto quer dizer aquele que anima, aquele que encoraja, aquele que conforta, aquele que revive, aquele que intercede. Esse é o Paracleto, o Espírito Santo. E existe uma matéria da teologia chamada paracletologia, que estuda exatamente a ação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Então essa palavra paracletologia, ela é a junção de duas palavras, a palavra paracleto, que é dado ao Espírito Santo, e a palavra logia, que significa doutrina ou estudo. Então, trata-se da doutrina do Espírito Santo. Portanto, o que eu vou ministrar aqui nessa noite é uma doutrina. Nós vamos falar sobre uma doutrina muito importante para a igreja, muito relevante, que faz toda a diferença quando você recebe o conhecimento da palavra de Deus. Atos capítulo 19, versículo de número 1. Atos capítulo 19, versículo de número 1. Pastor Tiago ministrou aqui domingo passado sobre o poder de Deus, falando da palavra de Deus, né, que é o poder do verbo mesmo, o poder da palavra do Senhor, o poder da pregação do Evangelho. E hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. E a Bíblia diz o seguinte: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Vou ler novamente. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Queridos, é uma passagem que me chama muita atenção, porque é algo assustador até. A Bíblia está dizendo que Paulo está indo agora aqui, chegando em Éfeso, onde ele permaneceu por algum tempo, estabeleceu uma igreja poderosa naquele lugar. E quando ele chega em Éfeso, ele encontra alguns discípulos de Jesus. Umas pessoas que eram adeptos à mesma fé, adeptos à mesma pregação da palavra, enfim, eles também eram seguidores de Jesus. Mas Paulo faz uma pergunta para eles. Paulo diz para eles o seguinte: vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo na vida de vocês? E a resposta deles foi realmente uma resposta muito assustadora, porque eles dizem assim: não, nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo. E eu quero fazer essa pergunta para você hoje: você sabe quem é o Espírito Santo? Você sabe quem é o Espírito Santo? Qual é o papel dele? Qual é a importância dele para a igreja hoje? Quando a gente lê a Bíblia, a gente começa lendo lá de Gênesis, a gente vai vendo que teve a dispensação do Pai, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a gente começa a acompanhar o Antigo Testamento e vemos realmente o Senhor se manifestando, o Senhor sendo revelado ali no Antigo Testamento. Quando lemos os evangelhos, a gente vê a dispensação do Filho.
O Filho de Deus nasce, são 4 evangelhos que contam toda a história de Jesus, e ele fica aqui nessa terra por 33 anos. E ele termina a sua missão, o seu projeto aqui na terra, e a Bíblia diz então que ele vai para a cruz, é levado aos céus. Atos capítulo 1 vai dizer que ele vai ser levado assunto aos céus, e agora uma nova era vai ser inaugurada, que é a era do Espírito Santo. O Espírito Santo agora agindo sobre a igreja. E o Espírito Santo está na terra até hoje. Nós ainda continuamos vivendo essa dispensação do Espírito. O Espírito está na terra ainda hoje. Aonde está Jesus, pastor? A Bíblia fala onde está Jesus. Aonde é que está Jesus? Quem sabe? Aonde? À direita de Deus. E se ele está à direita de Deus, Deus está do lado de Jesus. Então, o Pai e o Filho estão no céu, no trono. Só quem está na terra é o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi um presente de Deus dado a nós, é um presente de Deus para nós. Que muitas vezes a gente não percebeu que recebeu esse presente. Sabe quando você recebe um presente e não abre para ver o que tem dentro? É mais ou menos isso, você recebeu o presente, chegou lá para você, mas muitas pessoas não sabem desse presente e não se beneficiam desse presente tão maravilhoso que é o Espírito Santo. A Bíblia diz que, lá no livro de Gênesis, que quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito de Deus estava na onde? Ele pairava sobre a face das águas. Ele não tinha uma casa para morar. Ele não tinha um lugar específico para morar. Então ele pairava sobre a face das águas. Se a gente acompanha toda a trajetória do Antigo Testamento, a gente vê o Espírito Santo no Antigo Testamento, sim. Só que esse Espírito de Deus, ele não morava no homem. Ele vinha, se apoderava do homem, fazia uma missão, uma obra que tinha que ser feita e depois se retirava do homem novamente. Era assim que acontecia. Porém agora, nesse tempo que Deus preparou para nós temos o Espírito Santo morando em nós em tempo integral. A Bíblia nos garante isso. A Bíblia diz que nós somos a morada de Deus, a morada do Espírito Santo. Você já se deu conta? Às vezes a gente se relaciona com Deus como se Deus estivesse tão distante, tão longe, sabe? Deus, eu estou aqui, me enxerga, Deus, eu estou aqui. Parece que a gente se relaciona de uma forma com Deus tão longe, sendo que nós temos a oportunidade desse Espírito Santo que mora dentro de nós. E nós temos muitas passagens na Bíblia que vai evidenciar e mostrar isso para a gente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim, ó: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então você é a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você. E às vezes a gente não se dá conta disso. Talvez você se relaciona com Deus do mesmo jeito que você se relaciona com Jesus e do mesmo jeito que você se relaciona com o Espírito Santo. Mas você sabia que, eu não sei se você já ouviu esse termo, a Trindade. Quem já ouviu falar na Trindade? A Trindade trata-se do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí você pergunta para mim, pastor, é 3 Deus ou é um Deus só? Na verdade são 3 deuses que ao mesmo tempo é um. Então é um pouco difícil de entender. E eu até trouxe algo para poder exemplificar para você poder entender melhor o que é a Trindade. O que é isso que está aqui na minha mão? É o quê? Eu vou jogar, hein? Não, brincadeira. É o ovo. E no ovo, vocês falam que aqui tem um ovo. Porém, se eu abrir ele aqui, você vai perceber que ele é um ovo, mas ele vai se dividir em 3. Tem 3 elementos aqui. Tem a casca, tem a clara e tem a gema. Então, esse ovo é o maior símbolo para poder explicar para a igreja o que é a Trindade. Então, o Espírito Santo, Deus e Jesus, eles não competem entre eles. Eles não são, eles não disputam entre eles, eles não divergem, por isso que eles são um. Por isso que eles são apenas um. Porém, uma coisa é fato, e a Bíblia prova isso para mim e para você,
que apesar deles serem um, eles não ocupam o mesmo corpo. Eles não ocupam o mesmo lugar. Tanto é que a Bíblia está dizendo que Jesus está sentado à direita de Deus. E o Espírito Santo está onde? Está aqui na terra. E Jesus explicou como que funciona mais ou menos isso. Quando Jesus passou por essa terra, ele se relacionou muito profundamente com os seus discípulos. Ele teve uma relação muito próxima com os discípulos. E depois de um tempo ele começa a tentar preparar os discípulos para a sua partida. Para dizer assim, olha, agora eu vou para o Pai. E ele começa a preparar os discípulos dizendo que ele ia enfrentar a cruz, que ele ia morrer e que ele não ia estar mais aqui. E os discípulos começam a ficar assustados com a possibilidade de não ter Jesus mais fisicamente entre eles. E Jesus então vai explicar para eles algo muito profundo. Jesus vai falar para eles assim, ó, vocês fiquem tranquilos porque vocês não ficarão órfãos não. Vocês não ficarão abandonados. E olha, acreditem em mim. É muito melhor para vocês que eu vá. Porque se eu for, o Consolador virá, o Espírito Santo virá. Mas se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Mais uma prova que eles não estão ocupando o mesmo, geograficamente o mesmo lugar. Então, para que o Espírito Santo viesse, Jesus precisaria partir para o Pai. E aí, o próprio Jesus está dizendo, eu quero que você acompanhe aí comigo na Bíblia, João capítulo 16, versículo 7, o próprio Jesus está explicando. João capítulo 16, versículo 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Então o fato de Jesus ter vindo nessa terra, cumprido a sua missão, enfrentado a morte da cruz, para a nossa redenção, e o fato de Jesus ter ido para o Pai, foi uma bênção para nós. Porque ele está dizendo assim, ó, se eu não for para o Pai, não tem como eu dar um presente para vocês que eu quero dar, que é muito melhor do que o Jesus físico que passou por essa terra. Como assim muito melhor? Porque o Jesus físico, ele estava preso em um corpo. Jesus físico estava preso geograficamente. Ele não podia estar em todos os lugares fisicamente. Mas o Espírito Santo agora vem para quebrar todas as fronteiras. E geograficamente nada vai segurar mais o Espírito Santo. E ele passa a fazer morada em todo crente na face da terra. Em todos os lugares onde o crente estiver, o Espírito Santo está morando nele. E olha que interessante, põe de novo aí para mim, Laura, por favor. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Então a condição era essa: se eu for, o conselheiro vem. Se eu for, eu mando o Espírito Santo para vocês. E aí aonde é que isso vai se cumprir, gente? Isso se cumpre, por isso que eu falei que a era do Espírito começa em Atos capítulo 2. Isso se cumpre em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, para cumprimento da promessa que estava escrita em Joel capítulo 2, versículo 28. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E agora todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus têm parte no reino de Deus, e agora tem o Espírito Santo morando tempo integral na vida de cada crente. É o grande presente de Deus para nós. Mas eu quero lembrar você de como começou a sua relação com o Espírito Santo, que talvez você não lembre. O Espírito Santo, infelizmente, gente, por isso tem que estar pregando isso, é uma doutrina, por isso trata-se de uma doutrina. O Espírito Santo é um Deus esquecido da igreja. A igreja não tem entendimento para se relacionar com o Espírito Santo e para desenvolver a comunhão que a Bíblia tanto fala com o Espírito Santo. Essa comunhão que tem que ser desenvolvida com o Espírito Santo, com o entendimento do que está fazendo. É uma doutrina que foi esquecida. Então o Espírito Santo acaba se tornando um Deus esquecido no meio da igreja. E o mais importante, o mais relevante
para nós que estamos aqui ainda, peregrinos, terrenos, habitando em um corpo terreno que vai se deteriorar, nós precisamos aprender a desenvolver o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Se nós quisermos andar em vitória, se nós quisermos andar na presença de Deus em vitória, nós precisamos aprender a desenvolver o relacionamento com o Espírito Santo. E essa relação começou sem você perceber. Não sei se você, como eu, um dia eu cheguei na igreja. Quem aqui está convertido há mais de 10 anos? Mais de 10 anos na igreja. Parabéns. Quem aqui está há mais de 20 anos já na fé? Mais de 20 anos. Enfim, não importa o tempo que você está na caminhada cristã. Eu me converti no ano de 1999, se eu não me engano. E eu vim assistir as reuniões. Eu tive problema com drogas. Eu fui usuário de drogas e me envolvi com outras coisas na minha época, coisas que eu tenho até vergonha de falar, mas eu me envolvi, me perdi um pouco no mundo. E quando eu recebi um convite para ir numa igreja pela primeira vez, eu achava que tinha sido a minha decisão e a minha vontade de estar naquele lugar. Achava que era eu que tinha decidido, eu que decido, eu que entrego a minha vida para Jesus. E na verdade a Bíblia sempre mostra que a iniciativa sempre é de Deus. A gente tem que entender isso, isso tem que ficar muito claro para você. A iniciativa sempre foi de Deus. A Bíblia fala, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sempre é Deus dando o pontapé inicial. Sempre é Deus tomando a iniciativa para que nós nos acheguemos a Ele. A Bíblia fala que se hoje nós podemos dizer eu amo a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Percebe que tudo é Deus que faz primeiro? E aí eu vim assistir uma reunião como essa. Eu lembro que eu estava portando a droga comigo, quando eu assisti a reunião, eu estava portando droga. E eu fui numa reunião, fui em 2 reuniões, fui em 3 reuniões, e aí quando menos eu esperei, eu já estava ouvindo a pregação da palavra e estava levantando a minha mão, entregando a minha vida a Jesus naquele dia. Eu nem percebi como aconteceu. E foi aí que o Espírito Santo entrou em ação. É aí que começa o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque continuando o texto, põe para mim aqui, Laura, por favor. Continuando o texto, o versículo 8 agora. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a nossa relação com o Espírito Santo começa com o Espírito Santo convencendo as nossas vidas. Então, você não veio atraído porque alguém te convidou simplesmente. O Espírito Santo já está trazendo você faz tempo. Ele está te atraindo para a presença de Deus faz tempo. Porque Ele tem um plano na sua vida. E aí, na hora que você está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo está ministrando. Você pensa que está ouvindo a minha voz, mas na verdade é a voz do Espírito Santo que está ecoando aí no seu coração. Parece que é a minha voz, parece que é eu que estou falando, mas o Espírito Santo está trabalhando de maneira personalizada na vida de cada um aqui agora, nesse momento. E Ele está trazendo revelação daquilo que de fato você precisa para a sua vida. Trazendo para você o convencimento, que é um papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É Ele que convence esse homem. Então foi aí que começou a nossa relação com o Espírito Santo, mas a gente nem sabia. A gente está mais ou menos igual esse livro de Atos aqui, mas eu nem sabia que existia Espírito Santo, mas ele já estava aí com você. Não ainda habitando dentro de você, porque para ele habitar dentro de você, você precisa tomar uma decisão. E qual que é a decisão que você tem que tomar? Você que tem que entregar o teu coração para Jesus. E automaticamente, quando você entrega o seu coração de maneira genuína, de maneira sincera para Jesus, aí o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de você. Talvez, como já aconteceu comigo, muitas pessoas,
quando a gente vai evangelizar, porque o Brasil, ele é um país cristão. É um país cristão. Independente de ser católico, evangélico, mas é um país cristão. A grande maioria dos brasileiros acreditam em Jesus. E fica até um pouco difícil da evangelização, porque quando a gente vai falar de Deus para as pessoas, fala, não, Deus já é meu amigo. Talvez está fumando, está bebendo, está prostituindo, mas ele tem a consciência. Não, eu conheço Deus, não, eu respeito Deus. Tem uns que vai tomar uma pinga, já tira até o bonezinho e fala assim, não, no nome de Deus, você vai falar o nome de Deus assim, o cara até tira o boné assim da cabeça, tem uma reverência assim, com o nome de Deus, porque é um país evangelizado, só que não conhece como deveria conhecer o Evangelho, e não conhece o poder do Espírito Santo, a presença e a participação do Espírito Santo na vida do crente. A Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Espírito. Efésios 4:30. Olha o que diz a Bíblia. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, se o Espírito Santo se entristece, nós podemos perceber que ele é uma pessoa. É uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. E como que eu posso entristecer o Espírito Santo, pastor? Qual que é a forma que eu entristeço o Espírito Santo? Você pode entristecer o Espírito Santo quando você despreza a presença dele. Quando você ignora a presença dele, quando você não percebe a presença dele, é onde você entristece o Espírito de Deus. Pensa você, como você se sentiria se você fosse excluído de um grupo, de um ambiente onde você está? Quem aqui já passou por algum ambiente constrangedor onde te excluíram, te deixaram de lado? Alguém já passou por isso? Qual que é o sentimento que predomina naquela hora? Tristeza. Então, uma forma de entristecer o Espírito Santo é quando você não percebe a presença dele, quando você não nota a presença dele, quando você não entende qual é o papel e qual é a ação dele na nossa vida. E eu quero rapidamente aqui compartilhar com vocês essa importância tão maravilhosa do Espírito Santo, esse presente de Deus tão poderoso para a nossa vida, que vai falar quem é o Espírito Santo e o que ele faz. A gente vai contar com ele. Qual é a ação, qual é a participação do Espírito Santo na minha vida? Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é João capítulo 16, versículo 13. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Primeira coisa então que o Espírito Santo é e faz, ele é o nosso guia. Ele guia as nossas vidas para a verdade. Quando isso acontece, pastor? Quando você percebe o Espírito Santo. Você precisa contar com o Espírito Santo. Você precisa se relacionar com ele, para que as suas decisões sejam decisões acertadas. Quantos crentes que eu conheço, que você também deve conhecer, que você fala assim, eu não acredito que esse cara, ele anda com Deus, porque é tanta burrada que acontece na vida dele, tanta atrapalhada que acontece com o cara, parece que esse cara não é guiado por Deus, parece que Deus não está dirigindo esse cara. Por quê? Exatamente por isso, porque ele não entende quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um guia. Por isso que você precisa aprender a se relacionar com Deus baseado. Gente, orar a palavra é a coisa mais poderosa que tem. Sabia? Eu não sei se você sabe orar a palavra de Deus, mas orar a palavra de Deus é algo muito poderoso. Então, quando você pega um versículo desse, você entende o papel do Espírito Santo, a sua oração agora vai ser baseada nisso. Você vai orar assim: Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que o Senhor seria o meu guia. Então eu não quero eu mesmo conduzir as minhas decisões. Guia-me para a verdade. Não deixe eu entrar no engano.
Não deixa eu entrar na mentira. Não permita que a minha vida seja levada para fora do teu propósito. Espírito Santo, guia os meus passos. O Espírito Santo é o GPS de Deus, gente. É muito lindo isso. Quem aqui já usou o Waze? O Waze, quem acha que o Waze é uma bênção? Levanta a mão. Só quem acha que o Waze é uma bênção? Eu acho, o Waze é uma bênção. Porque quem é que é do tempo do guia? Que a gente tinha que andar com aquele guia dentro. Pastor Guto, né, Pastor Guto? Eu andava na moto lá, tinha que andar com guia. Você comprava na banca de jornal, né, Zé? Comprava na banca de jornal e era uma bibrona assim, ó. E aí você tinha que pegar e queria encontrar um endereço, aí você tinha que saber manusear o guia ainda, porque não era fácil. Tinha lá uma letra em cima, uma letra embaixo, e aí você tinha que sair procurando o lugar que você queria ir, e depois tinha todo um trabalho para você encontrar o lugar. Aí depois veio essa tecnologia, o GPS, o Waze, né, que é uma ferramenta tão poderosa, e o Waze é tão incrível, eu fico viajando quando eu ponho o Waze para funcionar, porque ele avisa quando a polícia está na frente, ele avisa que tem radar, ele avisa que tem buraco na pista, ele avisa todos os detalhes que você precisa saber para a sua viagem, ter uma viagem segura. Porque o objetivo do Waze é que você tenha uma viagem segura. Uma viagem rápida, uma viagem sem contratempos. E o Espírito Santo, quando a gente fala, quando ele é um guia, ele é como se ele fosse o GPS de Deus. E qual que é a vantagem do Waze? Por que ele tem informações que você não tem? Por que o Waze tem informações que você não tem? Porque ele está vendo por cima, pelos satélites. Ele tem informação via satélite. Então, andar com o Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo é andar com alguém que já está no futuro, porque o Waze é como se ele estivesse no futuro. Já pensou nisso? Você ter o Waze, quando você liga ele para você ir no seu destino, ele está no futuro, porque ele está vendo o que você não está vendo. E o Espírito Santo está no futuro, o Espírito Santo não está no passado. O Espírito Santo não vai ser surpreendido por algo que ainda vai acontecer, porque o Espírito Santo já viu o futuro. E quando você se permite ser guiado por Deus, quando você se permite ser conduzido pelo Espírito Santo, você será conduzido para um lugar seguro. Ele não vai te deixar tropeçar em nenhuma pedra no caminho, quando você se permitir acontecer isso. Mas isso não é um processo natural, isso não vai acontecer de maneira involuntária, isso vai acontecer na medida que você se relaciona com o Espírito Santo. Quando você se relaciona com o Espírito Santo, você aprende a andar seguro. Então esse é o primeiro passo. O Espírito Santo é o nosso guia. O Espírito Santo é aquele que guia as nossas vidas. Conte com Ele, se relacione com Ele e aprenda a fazer essa oração. Espírito Santo, o que tem na minha frente? Espírito Santo, eu não estou enxergando o buraco, me ajuda. Espírito Santo, eu estou para tomar uma decisão, mas eu não sei como fazer. Então eu peço para o Senhor guiar a minha vida. Espírito Santo, me leva para o lugar em segurança. Permita que eu faça essa viagem de maneira segura, Espírito Santo de Deus. Ok? Você está entendendo a palavra de Deus? Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Pega ele para a Bia aí, a Bia está querendo pegar ele. Isso. Ele está. Segunda coisa importante sobre o Espírito Santo. Segunda coisa importante que você precisa saber sobre o Espírito Santo, quem ele é. Você tem um recurso de Deus, por isso que eu falei que ele é um presente de Deus. Você tem um recurso de Deus tão importante morando em você. Não está dizendo que ele está longe, não está dizendo que você tem que vir aqui na igreja para buscar ele. Ele já está em você. Ele mora em você. Ele é um recurso de Deus, um presente de Deus para a nossa vida, o Espírito Santo do Senhor morando em nós. E a segunda coisa que eu quero mostrar para você que o Espírito Santo é, João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Diga assim, ensinará todas as coisas.
Agora, eu não sei como você lê a Bíblia, mas quando eu leio a Bíblia e vejo todas as coisas, para mim, todas as coisas são todas as coisas, sim ou não? Sim ou não? Todas as coisas são todas as coisas. Então o Espírito Santo aqui também, ele é um professor para nós. E ele vai te ensinar aquilo que você tem dificuldade de fazer. Aquilo que você não aprendeu, você pode aprender com o Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. O Espírito Santo sabe como ser um bom esposo. O Espírito Santo sabe como ser um bom pai. O Espírito Santo sabe tudo, ele vai te ajudar e vai te ensinar a ser tudo aquilo que você deseja ser. Você pode contar com o Espírito Santo até nas coisas que parecem tão insignificativas para você. Você está lá trabalhando no ambiente de trabalho, aí vem um problema muito difícil, a máquina quebrou, aconteceu uma coisa horrível lá no seu ambiente de trabalho. Nessa hora você vai dizer: Espírito Santo, eu não sei como resolver esse problema. O Senhor pode me ensinar? O Senhor pode me ensinar agora? Eu garanto para você, você dá tempo para o Espírito Santo nessa hora. Você para tudo e você diz: Espírito Santo, está na sua mão. Eu quero aprender. Concentra. Você vai ver, você vai ser tomado por uma inspiração do Espírito Santo. Você vai se destacar até no seu ambiente de trabalho, porque o Espírito Santo vai te ensinar tudo o que você precisa. É demais. E a gente fica perdendo tempo. E a gente não entende que a gente tem um recurso de Deus. É mais ou menos como se você comprasse uma televisão hoje de última geração. E a gente é meio afobado, a gente compra a televisão e põe na tomada e quer ver o negócio funcionar. Só que uma televisão de última geração hoje, ela tem muitos recursos que você não conhece. E você só vai conhecer os recursos da televisão se você se relacionar com ela. E como você se relaciona com a televisão? Através do manual dela. Você vai pegar o manual e você vai ler aquilo que tem de recursos na televisão, para você poder ativar tudo aquilo. A gente tem isso de Deus, a gente tem o Espírito Santo em nós, mas nós não estamos usando do recurso de Deus da maneira como deveríamos usar. Não estamos nos beneficiando. Eu acredito, gente, que Deus está no trono, Jesus está do lado. Isso aqui é uma visão minha. Aí de vez em quando a nossa vida pessoal, a gente tem uns problemas aqui embaixo. Aí a gente clama a Deus assim: ô Deus, aí olha, até olha para o céu: ô Deus, o que só ajuda eu aqui, Deus, sei o quê, tudo. Aí eu acho que Deus fala assim: mas eu já dei o Espírito Santo para ele, né, Jesus? Ô Jesus, olha, nós já demos o Espírito Santo lá para eles lá. E eles não estão usando esse recurso, eles não sabem como viver na terra com o auxílio do Espírito Santo. É um recurso de Deus, gente. É uma bênção de Deus para a igreja. E sabe, é privilégio de quem ter o Espírito Santo só? Só quem tem o Espírito Santo são os crentes. Ninguém mais tem o Espírito Santo. Só os que creem em Jesus. Só aqueles que entregam a vida para Jesus têm esse poder dentro da vida deles. Tem a morada do Espírito Santo. Se torna a morada dele. E o texto continua, põe para mim continuando, por favor, Laura. Olha lá. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Olha que forte isso, gente. Por que é importante vir no culto? Tem gente que tem é ignorante nessa área. Quantos aqui já converteram aí 20 anos, como eu falei, né? Mais de 20 anos de conversão, quem tem aqui mais de 20 anos? Aí eu pergunto para você, vou perguntar lá para o Paulo, lá no fundo: Paulo, dá para calcular quantas pregações você já ouviu na tua vida? Mais de 100? Mais de 200? Dá para calcular, Geile? Quantas pregações já ouviu? Muita pregação, né? Aí eu pergunto para você: Paulo, você se lembra da pregação que você ouviu quando você tinha 24 anos de idade? Uma pregação só, dos 24 anos inteiros, você vai lembrar de uma pregação? Não vai. Então aí a impressão que a gente tem, fala, uma perca de tempo. Eu estou indo para a igreja, escuto pregação, mas eu não vou lembrar de tudo que eu estou escutando aqui dentro. Eu não vou lembrar de tudo. Ah, isso que pregou hoje eu acho que nem tem muito a ver com a minha vida. Ah, isso que estão pregando aí hoje parece que hoje não combinou com o que tem a ver com a minha necessidade. Ah, pastor falando de família, eu nem casado sou ainda, o pastor está falando de família ainda.
Isso aí não é para mim, não. Será que o pastor não tem consciência do que aqui nós estamos um monte de jovem aqui, ele falando de casamento? Eu não sou casado, essa palavra não é para mim. Falando de cura. Não, mas eu não estou doente. E a gente parece que palavras não são para nós. Só que o Espírito Santo é tão incrível no decorrer da nossa vida, que a hora, toda aquela pregação que você escutou, não importa se faz 20 anos, se faz 15 anos, se faz 30 anos, não importa. A pregação que você escutou lá atrás, que parece que não fez sentido nenhum para você, na hora que você mais precisar dela, o Espírito Santo vai te fazer lembrar daquela palavra. O Espírito Santo vai te fazer lembrar, porque esse é o papel do Espírito Santo. Quando você se relaciona com Ele, Ele vai te lembrar de tudo que foi dito para você. Tudo o que eu lhes disse, Jesus está falando, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Então o Espírito Santo, além de ser um professor, ele é aquele que refresca a nossa memória. Que ele lembra a gente da promessa que foi nos dada. Ele lembra a gente daquilo que Jesus disse a nosso respeito. Nos momentos mais angustiantes da sua vida, o Espírito Santo sempre vai estar lá. Acredite nisso, isso é muito forte. Esse é o papel do Espírito Santo. Mais um papel do Espírito Santo. Romanos capítulo 8. Versículo de número 26. E eu não posso esgotar hoje o assunto aqui, porque o assunto é muito, muito amplo. Mas eu quero ser objetivo aqui. O Espírito Santo, você pode contar com ele, meu irmão. Você pode contar com o Espírito Santo. Romanos 8, 26 diz assim, e da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Quem aqui tem fraqueza? Eu tenho. E aquela fraqueza que você pensa, poxa, eu não vou conseguir. Você tem o Espírito Santo para te ajudar nela. Ontem nós fomos para o monte. E tem um momento lá no monte que a gente se separa um pouco dos irmãos e cada um vai fazer uma oração de maneira pessoal ali, baseado nas suas necessidades. E naquele momento eu comecei a orar com o Espírito Santo ali. E eu comecei a falar para o Espírito Santo algumas fraquezas minhas. Por exemplo, tem pessoas que eu estou precisando perdoar, mas eu não estou conseguindo perdoar. Eu já tentei perdoar. Eu já racionalizo. Estou querendo perdoar, mas não estou conseguindo. Então é uma fraqueza minha, porque eu sei que eu tenho que perdoar. Eu sei que não é cristão carregar mágoa de ninguém. Eu sei que não é saudável carregar mágoa. Mas eu não consigo perdoar. E aí eu vou falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda nessa fraqueza. Porque eu sei o que tem que fazer, mas eu não consigo. E se o Senhor não me ajudar nessa fraqueza, eu não vou conseguir. Eu preciso do Senhor. Obrigado. Aê. Então eu falo para o Espírito Santo, me ajuda nessa fraqueza, porque eu não consigo. Eu estou precisando
amar meu irmão, mas eu não estou conseguindo amar o meu irmão. É uma fraqueza. Pode ser uma fraqueza em relação a alguma vontade da carne que está querendo prevalecer contra você. E às vezes você está ali com aquela vontade da carne e está tentando criar mecanismos de proteção de maneira racional, de maneira natural, sendo que você tem o Espírito Santo com quem você pode contar para poder te ajudar nas suas fraquezas. Às vezes eu imagino o Espírito Santo habitando dentro de nós, é uma imaginação minha. Mas quando a gente não tem relacionamento com o Espírito Santo, é como se o Espírito Santo estivesse morando dentro de nós, mas tivesse colocado uma rede e estivesse deitado, esperando a gente se relacionar com Ele, para Ele poder agir na nossa vida. Porque o relacionamento com o Espírito Santo vai fazer você descobrir coisas impressionantes em relação a Ele. É o relacionamento com Ele que vai levar você para um outro nível de experiências. É esse relacionamento que nos falta. Às vezes o nosso relacionamento é muito superficial, porque a gente não entende esses princípios da palavra de Deus. O Espírito Santo também, baseado na Bíblia, olha lá, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, mais uma coisa que o Espírito Santo, ele é um intercessor. E como que ele faz essa intercessão? Como que funciona isso? A Bíblia diz, e eu não quero entrar nesse assunto, mas a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. E aqui a gente pode, sim, falar da oração em línguas, que é uma oração muito eficiente. Mas a grande maioria das pessoas não vive nessa atmosfera de fé. Então não sabemos orar como convém. E por não saber orar como convém, o Espírito Santo faz o que nesse momento? Ele pega a minha oração, que é uma oração totalmente egoísta, uma oração totalmente voltada para mim mesmo, e ele pega essa oração e ele leva ela diante de Deus. Olha o papel do Espírito Santo. Diante de Deus, e ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele vai significar sua oração para Deus. Ele vai falar para Deus, não baseado nas suas palavras, mas baseado no seu interior. Porque com as suas palavras você não consegue expressar de fato o que você está sentindo. Mas o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Olha quanto benefício que nós temos. Aí eu fico perguntando para mim e para você, imagine só, se Jesus tivesse partido e não tivesse dado o Espírito Santo para nós. Se você acha que a sua vida está difícil, ela poderia ser pior. E ela pode ser melhor se você desenvolver relacionamento com o Espírito Santo. É um recurso de Deus. É um presente de Deus. É um benefício de Deus para nossas vidas, para nós sermos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante o que a Bíblia fala. Romanos capítulo 8, versículo 8. Romanos 8, 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Porque a carne não consegue fazer a vontade de Deus, isso é um fato. Continua. Digo a ver. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Desculpa, vou ler novamente. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Por quê, queridos? Porque o Espírito de Deus, ele é o penhor da nossa redenção.
Jesus, quando vir buscar a igreja, ele precisa encontrar o crente com o Espírito Santo, que é isso que vai validar a entrada dele no lugar eterno. Então, aquele que não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo, não pertence a ele. Agora, para que isso aconteça, você não tem que fazer um grande sacrifício. A única coisa que você tem que fazer é entregar o seu coração a Jesus. E isso pode ser feito